Produtos light e diet são bons para quem tem lipedema? Você costuma usar esses produtos? Você sabe o que significa dizer que um produto é light ou diet? Acompanhe esse vídeo para você entender. Sejam todos muito bem-vindos a este novo vídeo do meu canal. Para você que já me acompanha, muito obrigado por você estar comigo novamente. Para você que está chegando agora, eu me chamo Gisele Furro, eu sou nutricionista e cientista. Nesse canal eu falo sobre informações relacionadas à saúde, a bem-estar, falo muito sobre lipedema. Eu trabalho com pesquisa, eu desenvolvo pesquisa em uma grande universidade e por isso meu objetivo aqui é trazer informações embasadas cientificamente de uma forma descomplicada. Se esse assunto te interessa, se inscreva em meu canal e ative as notificações para que você possa ser notificada ou notificado assim que eu publicar novos vídeos. E antes de começarmos, eu também quero deixar anotado aqui a minha rede social, @gifurro.nutri. Quem quiser me acompanhar por lá, será muito bem-vindo também. Lá eu coloco dicas com mais frequência, compartilho um pouco da minha rotina diária. Vai ser um grande prazer te ver por lá também. E caso você esteja chegando agora, o que é o lipedema? O lipedema é uma condição crônica e progressiva, onde a gente observa um acúmulo excessivo e desproporcional de gordura, principalmente nos membros inferiores, na região do quadril, na coxa, nas pernas, podendo acometer também, em alguns casos, os braços. Esse acúmulo ele é simétrico e essa é até uma diferença entre lipedema e linfedema. O linfedema ele pode acometer um membro só, de um lado só. O lipedema ele ocorre nos dois membros. Então, se a pessoa tem lipedema na região das coxas, ela vai ter nas duas coxas. O lipedema também, a base fisiológica da doença envolve uma inflamação crônica e essa inflamação ela vai ser responsável por gerar muita dor, muita sensibilidade ao toque. A pessoa tem facilidade para formar hematomas, ela pode ter problemas de mobilidade, principalmente se a pessoa estiver em graus mais avançados da doença, porque como eu disse para vocês, é uma doença progressiva, é uma doença genética. Então se você tem um gene para manifestar a doença, em algum momento da vida a gente vai ter a manifestação dela e geralmente o gatilho para o início da manifestação é uma alteração hormonal maior. Por isso que o lipedema começa a aparecer em períodos de maior alteração hormonal, como puberdade, gestação e menopausa. E é pelo fato da gente ter essa inflamação crônica que a gente observa uma dificuldade das pessoas responderem com dieta convencional. E por se tratar de uma condição que não responde facilmente à perda de peso com método convencional, é comum que pessoas com lipedema busquem estratégias para controlar os sintomas e minimizar o ganho de gordura ou diminuir esse ganho de gordura, diminuir o volume das coxas, diminuir a dor, diminuir o inchaço. E dentro desse contexto, muitas pessoas acabam optando pelos produtos diet e light na esperança de que esses produtos venham a ajudar a controlar o lipedema. E esse comportamento ele vem em parte da ideia de que os produtos diet eles são isentos de açúcar, eles são menos calóricos. Os produtos light também a gente tem esse conceito e consequentemente isso, a esperança é de que esses produtos ajudem no controle do peso. Só que nesse vídeo você vai entender de uma forma mais profunda o que significa dizer que um produto é light e diet. Você vai entender que a escolha de produtos diet e light podem nem sempre ser vantajosa, pois muitos desses produtos contêm várias outras pegadinhas nos rótulos. Inclusive, sabe aquela gôndola do supermercado onde estão esses produtos? Essa gôndola está a cada dia que a gente vai ao supermercado, essa gôndola está maior. O número de opções de produtos
fit, produtos light, diet, zero, produtos saudáveis. A gente encontra cada vez mais produtos, mas é lá, nessa gôndola dos produtos saudáveis, que você tem mais chance de levar gato por lebre. É lá que você precisa ficar com os olhos bem atentos, saber ler os rótulos, saber olhar a tabela nutricional, olhar a lista de ingredientes, porque é lá que você tem mais chance de cair nessas pegadinhas da indústria alimentícia, porque são nesses produtos que a gente vai encontrar muita informação com o objetivo de agregar valor. São produtos que estão querendo se passar por produtos saudáveis, mas de fato não necessariamente ou nem sempre eles são saudáveis. E a indústria de alimentos investe a cada dia que passa mais recursos, mais propaganda, com o objetivo de conquistar novos consumidores, consumidores fiéis. E por que a indústria faz isso? O que vem mudando quando a gente observa de alguns anos para cá? A gente observa um contexto na vida moderna. Nós não temos tanto tempo para preparar as refeições em casa. Em contrapartida, a gente vem observando o número de doenças crônicas não transmissíveis, como síndrome metabólica, diabetes, resistência insulínica, hipertensão arterial, o próprio sobrepeso e obesidade. Então as pessoas estão com a consciência de que elas precisam se cuidar, de que elas precisam adotar um estilo de vida mais saudável, e a alimentação está dentro desse contexto de um estilo de vida mais saudável. Como as pessoas não têm tempo para cozinhar, ou qual que é a solução? Buscar no mercado esses produtos que são vendidos como saudáveis, os produtos light, diet, zero. Por isso, a indústria viu um nicho muito grande, e a cada dia que passa a gente vê produtos novos. A cada dia que passa, essa gôndola do supermercado cresce de uma forma exponencial. E antes de definir para vocês o que é um produto diet, o que é um produto light, eu quero falar sobre alguns mitos sobre esses produtos diet e light. Primeiro mito: produtos diet e light ajudam a emagrecer. Acredita-se que esses produtos ajudam na perda de peso por terem menos calorias ou menos açúcar. Só que nem todos os produtos light, diet, são baixos em caloria. Produtos diet, por exemplo, eles podem ser livres de açúcar, mas às vezes eles vão ter mais gordura para manter o sabor, para manter a textura, e consequentemente, se isso acontecer, eles serão mais calóricos. Já os produtos light têm redução de algum nutriente, como a gordura ou calorias, mas isso não significa que eles serão mais saudáveis. Isso não significa que eles vão auxiliar diretamente no emagrecimento. Segundo mito: diet é melhor para quem tem diabetes. Muitos acreditam que os produtos diet são a melhor opção, a melhor escolha para quem tem diabetes, porque associam a palavra diet com diabético. Associam a palavra diet como sendo sinônimo de um produto que não tem açúcar. Só que os produtos diet nem sempre têm a isenção do açúcar. A isenção pode ser de outro macronutriente, eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. E mesmo que esses produtos diet sejam isentos de açúcar, geralmente a indústria está se referindo ao açúcar branco, à sacarose. O que significa que esses produtos ainda assim podem ter muito carboidrato, muito açúcar proveniente desses outros carboidratos, que vão fazer tão mal quanto. Terceiro mito: se é light, posso consumir à vontade. O rótulo light leva muitos a pensarem que o alimento pode ser consumido sem preocupações, à vontade. Só que os produtos light, eles vão ter a redução de algum nutriente, como calorias ou gordura, mas isso não os torna livre de calorias. E também isso não os torna saudáveis. O excesso do consumo desses alimentos pode, na verdade, contribuir para o ganho de peso, porque as pessoas vão tender a comer uma porção maior, acreditando que eles são mais leves ou acreditando que eles estão liberados. Isso vai fazer com que a pessoa acabe pecando
pelo excesso desses alimentos. Consequentemente, isso pode impactar negativamente no objetivo da pessoa. Isso sem contar que esses produtos podem ter muito mais aditivos químicos, conservantes, corantes, que a versão convencional. Diet e Light são sempre mais saudáveis que a versão convencional. Muitos acreditam que esses produtos são mais saudáveis porque eles vão ter menos açúcar, menos gordura ou menos calorias. Só que os produtos Diet e Light, eles vão ter mais aditivos, mais conservantes, mais corantes e adoçantes mais baratos, adoçantes que são economicamente mais vantajosos para a indústria, e todos esses adoçantes mais baratos, eles são adoçantes que fazem mal para a saúde. Esses substitutos, eles podem impactar negativamente a saúde. Além disso, quando a indústria anuncia que um produto não tem açúcar, você precisa saber quais são os outros nomes do açúcar, porque, como eu falei para vocês, a indústria está se referindo ao açúcar branco, a sacarose. Mas a gente pode encontrar vários outros tipos de açúcar nesse mesmo produto que está sendo vendido como um produto sem açúcar. Vou listar para vocês, a título de exemplificar apenas, alguns nomes que são açúcar do mesmo jeitinho que a sacarose. Agave, dextrose, frutose, que é o açúcar da fruta, glicose, glucose de milho, lactose, que é o açúcar do leite, maltodextrina, eu vou falar mais da maltodextrina daqui a pouco, mel, melado, melaço, néctaras, qualquer xarope de malte, xarope de milho, xarope de arroz, maltotriose, maltol, galactose, açúcar da cana, que é a sacarose, né? Açúcar invertido, açúcar mascavo, demerara, açúcar de coco, açúcar magro, açúcar light, tudo isso é açúcar do mesmo jeito. Não faz diferença nenhuma para o seu corpo. Quinto mito: produtos light têm menos gordura e, portanto, eles são melhores. Associa-se com muita frequência produtos light com benefícios à saúde, só que tem duas questões aqui. Primeiro, nem toda gordura é prejudicial. A gente tem gorduras muito benéficas, muito saudáveis. E segundo, produtos light, eles podem conter menos gordura, mas isso não significa que eles são melhores para a saúde, porque eles podem conter mais açúcar que a versão convencional. Eles podem conter mais aditivos químicos para que a indústria consiga a mesma palatabilidade, a mesma textura. Sexto mito: diet é sinônimo de sem açúcar. Acredita-se que todo produto diet seja livre de açúcar. Só que diet significa que um determinado nutriente foi retirado, significa que ele é isento de algum nutriente, que nem sempre é o açúcar. A gente pode ter produtos diet sem sal, sem lactose, sem gordura. Por isso é importante você ler os rótulos para entender o que realmente foi removido. Vamos então conceituar a diferença de um produto diet para um produto light. Como eu já comecei a adiantar aqui para vocês, um produto diet, um alimento diet, ele não possui determinado nutriente, ele é isento de determinado nutriente, que pode ser o açúcar, mas não obrigatoriamente o açúcar. Pode ser proteína, pode ser gordura, pode ser sal, pode ser lactose. O termo diet significa que todo esse nutriente foi retirado. Um produto light, um alimento light, significa que ele possui uma redução de pelo menos 25% de algum nutriente, que pode ser a gordura, como a gente encontra na maioria dos casos, mas pode ser açúcar, pode ser sal. Então a gente observa uma redução de pelo menos 25% em relação ao produto convencional. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Sabe esses pudins de caixinha? Tipo caixinha de gelatina, a gente encontra muito pudim diet. Quando a gente observa a lista de ingredientes, vou até deixar a imagem aqui para vocês, tá? De um exemplo desse produto, de um pudim de caixinha
diet. Aí você só adiciona o leite e tá pronto esse pudim. O primeiro ingrediente desse pudim é amido de milho. Como é que a gente olha a lista de ingredientes? O item que aparece primeiro significa que é o que tem maior quantidade. Então, na verdade, o que a gente observa nesse pudim diet é que o que mais tem nele é açúcar, porque amido de milho é açúcar. Um outro exemplo. Há um mito que produtos light, diet, eles são sempre menos calóricos do que as versões similares convencionais. Porém, a quantidade de calorias desses alimentos depende dos nutrientes que foram retirados ou restringidos. Por exemplo, no chocolate diet, vou até deixar a imagem aqui para vocês também, foi retirado um pouco do açúcar. E o que a indústria fez para conseguir a mesma textura, o mesmo sabor? A indústria adicionou mais gordura. Então é um mito de que um produto diet ele é menos calórico. Nesse caso aqui, o produto diet ele quase que não tem diferença nenhuma em relação ao produto convencional. Se a gente observa aqui, em uma porção, em um tabletinho desse chocolate da imagem, o valor calórico da porção convencional é de 137 calorias, a porção diet é de 129, quase não faz diferença. Em termos de carboidrato, 13 gramas no chocolate convencional e 12 gramas no chocolate diet, não tem diferença nenhuma. Nesse caso aqui, retirou-se o açúcar branco, retirou-se a sacarose, mas adicionou outros ingredientes que também são açúcar. Por isso você precisa saber diferenciar e olhar de uma forma mais profunda para a lista de ingredientes. Gordura, a gente observa que a versão convencional tem 8,5 gramas e a versão diet tem 9,9, ou seja, a versão diet, pelo fato de ter mais gordura, faz com que esse alimento seja mais calórico. Por que eu estou reforçando isso daqui? Não que a gordura seja prejudicial, mas nesse caso aqui, possivelmente, foi adicionado gordura hidrogenada, gordura trans. Então, sim, essa gordura aqui faz mal. Eu só estou querendo chamar a atenção que um produto diet, ele não necessariamente vai ser menos calórico que a versão convencional. E eu preciso reforçar com vocês também que a expressão diet nas embalagens dos alimentos não necessariamente significa que o produto não tem açúcar. É muito comum a gente encontrar diabéticos consumindo esses produtos diet, acreditando que eles não têm açúcar. Mas mesmo que o produto seja isento de açúcar, porque eu já falei para vocês que ele pode ser isento de gordura, de sal, de outro nutriente, e mesmo que ele seja isento de açúcar, o produto pode conter outros tipos de açúcar, porque a indústria está se referindo ao açúcar branco. A gente ainda pode ter o açúcar presente no próprio ingrediente. Vou dar um exemplo aqui. Uma geleia que é diet, uma geleia em que não foi adicionado o açúcar branco, a sacarose. Ainda assim, a gente pode ter muito açúcar proveniente do próprio ingrediente, porque uma geleia, ela pode ter, dependendo da fruta dessa geleia, a gente pode ter uma quantidade muito grande de frutose, de glicose proveniente da própria fruta. Então, a gente precisa olhar para isso e saber entender o que está sendo colocado na tabela nutricional, na lista de ingredientes, para ver se isso bate com o que está grandão ali destacado no rótulo. Um artigo que foi publicado em 2023, ele destaca aqui, vou até ler, é uma passagem desse artigo. O aumento de consumos light cresce a cada ano. Isso se dá pelo fato desse segmento estar atendendo às expectativas do consumidor ao que se refere a uma alimentação saudável. Então, a indústria, ela só descobriu um nicho. Por que esse segmento está aumentando? Porque existe cada vez mais pessoas consumindo esse produto. São produtos que, teoricamente, as pessoas acreditam que não engordam, como os produtos tradicionais, e que ainda mantém características em relação ao sabor. Então, os produtos light, eles vêm ganhando
cada vez mais adeptos por causa dessa crença de que eles são menos calóricos, mais saudáveis e tão gostosos quanto a versão convencional. Eu vou até deixar a imagem desse artigo aqui, se alguém quiser depois procurar e ler na íntegra. O que é um produto zero? Para um produto ser considerado zero, ele não deve conter em sua composição, em sua formulação, o ingrediente atribuído ao termo zero. Então, se a gente observa lá, zero açúcar, zero gordura, então ele tem que ser isento desse nutriente. Então, o que a gente observa na prática é que um produto diet e um produto zero é a mesma coisa, não tem muita diferença de um produto diet para um produto zero. E a gente precisa saber que essa é uma outra classe de produtos que a gente precisa saber interpretar. Vou dar um exemplo aqui de um leite zero lactose. Pela definição, o que é um produto zero? É um produto que não tem lactose. Essa informação está, quando o fabricante coloca isso no rótulo, ele está enganando? Essa informação está correta? Está correta. A gente só precisa saber como analisar. O que é a lactose? A lactose é um tipo de açúcar que ele tem duas partezinhas juntas. Então, ele é chamado de disacarídeo, porque tem duas partes. E aí, o nosso corpo, através da enzima lactase, separa essas duas partes. E aí, a gente vai ter a formação de glicose e galactose. É só assim que o nosso corpo consegue absorver, na forma de monossacarídeo. Existem algumas pessoas que não têm essa enzima ou que não têm tão bem funcionante essa enzima lactase. E aí essas pessoas vão ter intolerância à lactose, a esse açúcar grudadinho. O que esse leite faz? Ele adiciona a enzima lactase, então a gente já vai ter essas duas porções separadas, glicose e galactose. Tá correto o rótulo falar que não tem lactose, que é zero lactose? Se a gente observar no conceito, olha como é que a indústria é esperta, né? Tá correto, porque esse açúcar ele não tá assim aglomerado, não tá juntinho. Mas isso significa que não tem açúcar, porque a lactose é o açúcar do leite? Não, o açúcar tá lá do mesmo jeitinho. Só que agora ele está mais quebrado, ele está mais fácil ainda de ser absorvido. E é exatamente por isso que esses produtos zero lactose, um leite zero lactose, ele costuma ser mais doce. A gente percebe esse dulçor maior porque as papilas gustativas na língua já conseguem identificar a glicose, que ela está separada ali num leite que é zero lactose. Então a gente tem essa percepção de ser mais doce, porque esse açúcar já está mais quebradinho, mais fácil de ser absorvido. Quais são as implicações desse leite zero lactose? Se é o caso de uma pessoa ter intolerância à lactose, se é uma pessoa que de fato tem problema com a enzima lactase, não produz essa enzima direito ou ela não funciona muito bem, um leite zero lactose pode ajudar essa pessoa, porque o leite já vem com a enzima que a pessoa não está produzindo muito bem. Se é o caso de uma pessoa que está controlando a ingestão de açúcar na alimentação, como por exemplo uma pessoa que quer tratar o lipedema, que sabe que precisa controlar a quantidade de açúcar, consumir um leite zero lactose não é diferente de consumir um leite normal, um leite convencional. Significa que ela não pode consumir? Não, significa que ela não pode consumir isso à vontade ou de forma despreocupada, achando que esse leite não tem açúcar. Um outro exemplo de um produto zero, vou deixar a imagem também para vocês analisarem junto comigo. De um lado a gente vê aqui um macarrão que está escrito zero glúten, só que como o próprio nome está dizendo, a gente não vai ter o glúten aqui, a gente não vai ter farinha de trigo. Se a gente olhar a lista de ingredientes, a gente vai encontrar farinha de arroz integral, amido, só que tudo isso daí é açúcar. Um macarrão
sem glúten não necessariamente é um macarrão bom para quem tem lipedema. Se a gente compara com um macarrão convencional, vejam que numa porção de 80 gramas, em um prato de macarrão, a gente tem 61 gramas de açúcar. Num macarrão zero glúten, nas mesmas 80 gramas, no mesmo prato de macarrão, a gente tem 59 gramas de açúcar. Então não faz diferença nenhuma. Ainda em relação aos produtos zero, a gente precisa também ficar atento à palavra zero adição de, porque esses produtos eles podem usar esse termo para falar zero adição de açúcar, por exemplo. E aí, nesse caso, significa que não foi adicionado açúcar na formulação, mas ainda assim a gente pode ter açúcar decorrente dos próprios ingredientes, da própria matéria-prima do produto. Um exemplo, geleia. Como eu falei para vocês, a gente pega uma geleia de fruta. A gente pode ver no rótulo dessa geleia escrito zero adição de açúcar. Só que ainda assim a gente pode ter muita açúcar proveniente da frutose da fruta que foi feita aquela geleia. Então a gente precisa saber diferenciar esse termo. Um outro exemplo, bananinha. Bananinha sem açúcar, que na verdade vai estar escrito lá, sem adição de açúcar. Só que o que tem na banana? Se a gente pega um doce de banana, a gente concentrou a quantidade de frutose dessa banana. A banana tem muita frutose por si só. A banana já tem muito açúcar. Então, se a gente faz um doce de banana, a gente vai ter uma quantidade muito grande de açúcar da própria banana. Então, mesmo que esse produto não tenha sido adicionado de açúcar branco, ele ainda assim pode ser um produto que vai ter muito açúcar por causa dos próprios ingredientes. Um outro exemplo, doce de leite, zero adição de açúcares. Se a gente observa na lista de ingredientes, a gente vê que de fato não tem açúcar. A gente vê leite integral, edulcorante, sorbitol e sucralose, estabilizante, regulador de acidez, ou seja, a gente tem leite, outros tipos de adoçante e alguns aditivos químicos. Só que quando a gente vai olhar na tabela nutricional, a gente observa que em uma colher de sopa, a gente tem 6,5 gramas de carboidrato. Carboidrato é açúcar. E vejam como a indústria coloca essa informação separada, porque ela coloca carboidrato 6,5 gramas e abaixo a indústria coloca açúcares totais 2,7 gramas. É uma informação que não procede, porque na verdade carboidrato e açúcar é a mesma coisa. Então você precisa saber olhar para essa tabela nutricional e saber interpretar, para você não cair no erro de olhar para uma tabela nutricional dessa e achar que em uma colher de sopa você só tem 2 gramas de açúcar. Não é isso que está sendo dito aqui, você só precisa saber interpretar. Vamos analisar alguns outros produtos. Biscoitos e bolachas fit. Vale a pena trocar um biscoito recheado convencional por um biscoito fit? Vou até mostrar um exemplo aqui para vocês de um biscoito que é muito comum e é vendido como saudável. Do lado eu coloquei a tabela nutricional dele e aí a gente consegue observar que em 6 biscoitos a gente tem 19 gramas de carboidrato e embaixo 6,8 gramas de açúcar. Vejam como a indústria não coloca como sinônimo. É por isso que você tem que ter essa informação, você precisa saber. Na verdade, esse produto ele não tem só 6,8 gramas de açúcar. Carboidrato também é açúcar. Isso no seu corpo vai ser quebrado e vai ser transformado em glicose do mesmo jeito. Se a gente compara um biscoito recheado convencional com esse biscoito que é vendido como fit, será que vale a pena trocar
esse biscoito convencional por um biscoito fit? Vou colocar a imagem aqui para vocês. Vejam os ingredientes do biscoito convencional. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, óleo vegetal, açúcar invertido, amido e outros ingredientes, né? Vou passar agora para o biscoito fit. A gente observa quase que os mesmos ingredientes. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de trigo integral, açúcar, até agora não teve diferença nenhuma, né? Gordura vegetal. Então vejam que a gente não tem diferença de um produto para o outro. Se a gente vai olhar a tabela nutricional, em 3 unidades do biscoito convencional, a gente tem 21 gramas de açúcar. Em 3 unidades do biscoito fit, a gente tem 19 gramas de açúcar. Não tem diferença nenhuma. Ou seja, é uma troca que não vale a pena. Às vezes, a pessoa que opta por consumir um produto fit, um biscoito fit, ela paga mais caro, ela compra acreditando que isso vai fazer bem para a saúde, quando na verdade não tem diferença nenhuma. Um outro produto, gelatinas zero. Quem consome gelatina zero geralmente são pessoas que estão seguindo uma dieta, um plano alimentar, e na tentativa de substituir um doce, ela acaba utilizando gelatina zero, acreditando que é zero, acreditando que ela pode comer aquilo à vontade. Só que coloquei a imagem aqui de uma gelatina zero. A grande maioria das gelatinas que são vendidas como zero açúcar, na verdade, o segundo ingrediente da lista de ingredientes é exatamente o açúcar. Nesse exemplo aqui, a gente tem gelatina, em seguida, maltodextrina. Maltodextrina nada mais é do que um açúcar que foi extraído do milho. Inclusive, boa parte dos produtos que são direcionados para diabéticos, boa parte dos produtos diet, entre o segundo e terceiro ingrediente, a gente vai encontrar exatamente a maltodextrina. Corram da maltodextrina. Ela está presente em muitos produtos light, diet, mas ela é um açúcar extraído do milho, é um açúcar do mesmo jeitinho. E se você não sabe disso, você olha esse nome difícil e acha que está tudo bem, acha que está tudo certo. Mas não, isso é um açúcar. Um outro exemplo, paçoquinha. Veja uma paçoquinha convencional e uma paçoquinha zero açúcar. Na paçoquinha convencional, esse é um ótimo exemplo de que a versão convencional é muito melhor que a versão zero. Na paçoquinha convencional, a gente tem amendoim torrado, açúcar e sal. Na paçoquinha zero, a gente tem amendoim torrado, farinha de aveia, olha a maltodextrina aí de novo, outros edulcorantes, outros conservantes, adoçantes ruins. Farinha de aveia e maltodextrina são açúcar. Então a gente não tem a sacarose aqui, não tem o açúcar branco, mas a gente tem o açúcar da maltodextrina e o açúcar da farinha de aveia. Se você sabe identificar esse produto, você vai fazer uma escolha melhor, você consegue fazer essa escolha mais assertiva. Um outro exemplo, um pão de chia, e aí ele vem escrito lá bem grandão, light, e pequenininho logo abaixo, 25% menos sódio. Aí uma pessoa olha para esse pão de chia e com essa palavra light grande, ela vai achar que esse pão é melhor, é mais saudável, só que a redução aqui ainda foi em relação ao sódio. Se a gente observa e compara com um pão branco, a gente nem vê tanta diferença. Enquanto num pão branco, em 50 gramas de pão branco, a gente observa 34 gramas de açúcar, num pão de chia, nesse exemplo aqui, a gente tem 24 gramas de açúcar. Ok, a gente tem um pouquinho menos, mas que diferença ínfima e insignificante para uma pessoa que precisa controlar a ingestão de açúcar, como é o caso de pessoas que estão fazendo tratamento para o lipedema.
Um pão de chia como esse é péssimo, é tão ruim quanto um pão de forma, quanto um pão integral. Veja sempre o que está destacado bem grande no rótulo, porque são essas informações que estão sendo vendidas, que estão ali para agregar valor, para chamar atenção. Vejam se isso que está ali em destaque, 0 açúcar, 0 lactose, veja se isso está condizente com a tabela nutricional e com o tipo de ingrediente. Leia a lista de ingredientes para você ver se bate uma informação com a outra. E nenhum produto diet ou light presta. Existem trocas que valem a pena? Vou dar aqui alguns exemplos de trocas que valem muito a pena. Vou dar o exemplo de 2 geleias. Uma versão convencional e uma versão diet. A gente observa aqui geleia de morango. O morango, por si só, ele já tem pouco açúcar. Então, qual que é a troca aqui que a gente vai observar? Na geleia convencional, a gente vai ter o morango e o açúcar. Na geleia diet, a gente vai ter o morango e adoçante. Como o morango em si não tem muito açúcar, isso acaba fazendo com que essa troca de fato seja válida. Porque a gente observa aqui que em uma porção de 20 gramas, na geleia convencional, a gente tem 13 gramas de açúcar. Já numa geleia diet do mesmo fabricante, em uma porção de 20 gramas, a gente tem 2,5 gramas de açúcar. Então, essa é uma troca que vale a pena. Por quê? Porque a geleia de morango em si, o morango em si, ele tem pouco açúcar. Se essa geleia fosse de qualquer outro sabor, pêssego, manga, abacaxi, a gente possivelmente já não veria essa diferença tão grande. Um outro exemplo de um produto que eu acho que vale a pena, inclusive eu consumo esse produto, eu tenho ele com frequência na minha casa, é um ketchup zero, e essa marca particularmente é muito saborosa. Vou comparar aqui o ketchup zero com o ketchup convencional da mesma marca. A versão convencional a gente tem água, açúcar, a polpa de tomate e outros ingredientes. Na versão zero a gente vai ter água, polpa de tomate, vinagre, sal e depois a gente vai ter adoçantes. Ou seja, a gente tem basicamente os mesmos ingredientes, só que ao invés do açúcar na versão convencional, a gente tem adoçante na versão zero. E isso vai fazer com que num ketchup convencional, em uma colher de sopa na versão convencional, a gente tem quase 3 gramas de açúcar. E na versão zero, a gente tem 0,7 gramas de açúcar. Então, essa é uma troca que eu considero válida. Eu utilizo esse ketchup. Esses foram alguns exemplos de trocas que eu acho que são bem-vindas. E respondendo à pergunta do início do vídeo, produtos light e diet são bons para quem tem lipedema? Alguns podem ser, nem todos são. Você precisa saber ler lista de ingredientes, saber interpretar a tabela nutricional, conhecer alguns nomes ocultos do açúcar, saber que carboidrato e açúcar é a mesma coisa, para que você consiga ter esse olhar mais crítico quando for ver um rótulo de um alimento. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a ter esse olhar mais criterioso para os produtos light, diet, zero. Quero te pedir para você deixar o seu like, compartilhar essa informação e nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!